E enquanto a esquerda institucional segue batendo cabeça na comunicação, agindo como se a gente vivesse há 20 anos atrás, enchendo os cofres da Rede Globo, ignorando as redes sociais, a extrema-direita está apavorada com a ascensão de um personagem, o Thiago Santinelli, em especial depois que ele conseguiu furar a bolha fazendo uma paródia do filme do Tarantino, Bastardos Inglórios. Esta verdadeira obra de apologia ao crime. Então, esse é um dos temores que nós temos, né? Que um imbecil desse, né, Thiago Santinelli, ele se projete politicamente com um vídeo dessa espécie, né? Enfim, assim como outros fizeram com outros tipos de ideologia também. A gente não pode esquecer que o Zelensky na Ucrânia, né, enfim, não vou entrar no tema da guerra exatamente, mas ele chegou à presidência fazendo vídeos como esse. Fuzilar a petralhada aqui do Acre! Né, metralhando o Congresso, enfim, da Ucrânia e tudo mais, e foi assim que ele foi promovendo a sua imagem. Pois é, e esse desespero da extrema-direita com o Thiago Santinelli não é gratuito. Eles sabem muito bem a capacidade e a eficiência desse tipo de comunicação. Uma comunicação mais direta, incisiva, que trabalha diretamente na indignação que todos nós carregamos. E eles sabem exatamente, a extrema-direita, que essa indignação que está dentro de todos nós com as injustiças de um sistema que fica sempre convidando você a esperar um pouco mais, fica na fila esperando a sua vez e essa vez você vê que nunca vai chegando e tá aí 2013 esfregando na cara da esquerda o tempo todo que as pessoas querem muito mais do que comida, elas querem se realizar e parece que não aprende, continua insistindo em velhas técnicas, não que comer não seja importante, não que garantir conforto material para as pessoas não seja importante, é o primeiro passo, mas nós temos que dar o segundo passo. Mas eles sabem que alguém que seja capaz de comunicar essa indignação, vocalizar, falar aquilo que estava engasgado na sua garganta é muito poderoso. E isso não se limita a ser de direita ou ser de esquerda, mas sim uma voz que vocalize isso. E o Thiago Santinelli parece que encontrou o tom, assim como o Janones e outros. Janones que inclusive foi fundamental durante a eleição e depois da eleição foi literalmente escanteado aí pela máquina institucional, daquela esquerdinha institucionalizada que ocupou todos os espaços para não deixá-lo crescer. Assim como essa mesma máquina fica tentando impedir o Boulos de ascender de todas as maneiras possíveis, atrapalhando em vez de ajudar, e não adianta. Isso é dom, isso é qualidade. O Thiago tem isso, a extrema-direita viu, está apavoradíssima. Como eles mesmos citam vários casos, como o Zelensky aqui no Brasil, o Trump é outro exemplo de comunicador, o próprio Bolsonaro, o João Dória. Quantos mais exemplos nós precisamos para entender que é isso que as pessoas querem? Alguém que vocalize. O Lula é um exemplo dessa capacidade de comunicação. Só que o Lula, o que vem depois do Lula? De repente um Thiago Santinelli. E é por isso que o Eduardo Bolsonaro, a extrema-direita, está apavorada. Porque com o Bolsonaro, carta fora do baralho, cada vez mais complicado na justiça, inconsistente, e com essas bravatas que a gente viu que nunca passou de fumaça, personagens inteligentes como o Thiago Santinelli podem sim ocupar esse vácuo, já visto que a própria esquerda se institucionalizou de tal forma que vai se afastando da população, à exceção do Lula. Veja, já visto, vou dar dois exemplos. Esse incompetente desse ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Palestrinha, que diante de dois massacres inaceitáveis, um no estado de São Paulo e outro no Rio de Janeiro, em vez dele tomar uma atitude e defender a população, o que ele faz? Se esconde debaixo da escrivaninha, não toma atitude, se acovarda. Outro que também está sendo bastante omisso dentro daquela estratégia da política tradicional, dos acordos de gabinetes, é o ministro da Educação, que diante desse desmonte, dessas escolas cívico-militares que ficam formando fascistoides, e pasmem, aqui no estado de São Paulo, o estado mais populoso da população, tem um Tarcísio que está destruindo a educação, desrespeitando a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, junto com o seu secretário Feder, o nome do cara é Feder, criando uma escola sem professor, agora uma escola sem corpo técnico e, pasme, chegou ao ápice de querer criar uma escola sem livros.
É, paulista, você botou o menino do Rio para tomar conta de São Paulo e ele está transformando rapidamente o estado de São Paulo no Rio, e o seu filho na escola pública, não vai ter nem livro para poder estudar graças ao seu Tarcísio. E por que a elite paulista e a classe média está achando legal? Porque os filhos deles vão ter livro nas escolas particulares. Isso é só para o seu filho que está em escola pública. E cadê o ministro da Educação do governo Lula para tomar uma atitude? E é por isso que a gente tem falado, enquanto a equipe econômica do Lula está dando de 1.000-0, ganhando de goleada, os ministros da estrutura, do alicerce, como meio ambiente, a Marina Silva, que só impede as coisas, mas não faz a outra parte de criar as condições para o sustentável do Brasil, esse da educação, esse inútil dos direitos humanos, só estão sabotando, só estão criando as condições para que, no primeira dificuldade que a gente encontre lá na frente, as pessoas mais uma vez se amesquinhem e acabem procurando, dando voz a algum inútil aí da extrema direita que venha prometer coisas que não entregam, como a gente viu acontecer nos últimos 7 anos com o Temer e o Bolsonaro. E o medo deles justamente é ter como alternativa alguém de esquerda, uma esquerda mais raiz, como é o caso aí do Santinelli, como é o caso do Ian Neves, que está apavorando essas pessoas. Inclusive o Ian aparece nesse vídeo. Para quem não viu esse vídeo que está apavorando aí a extrema-direita, ele faz o seguinte. Como eu disse no começo do vídeo, eles fazem uma paródia do filme Bastardos Inglórios, do Tarantino, que é aquele grupo de mercenários americanos que no filme saem caçando nazistas lá na Alemanha nazista, e ele troca esses nazistas pela extrema direita de um país qualquer, os tais patriotas, e aí da mesma maneira como eles reagem arrebentando os crânios daqueles nazistas, eles arrebentam os crânios desses patriotas, e aí nessa obra de ficção, é importante isso porque o bolsonarismo não consegue separar o que é ficção da realidade, é por isso que eles estão apavorados, e eles sabem que que os seguidores deles, esses militantes, também não conseguem fazer essa distinção entre um filme e a vida real. Eles começam a comparar que o patriota seria o Luciano Hang, tanto que eles falam que, olha, o Luciano Hang se manifesta sobre o vídeo onde ele morreu a pauladas. Como é que ele morreu? Só se fosse o Luciano Hang mesmo, só se ele fosse se manifestar numa mesa branca aí, porque como é que ele vai se manifestar depois de tantas pauladas que o personagem aqui tomou na cabeça? O outro que eles pegam e falam que foi vitimizado, estigmatizado, é o Nicolas, simplesmente porque numa das filmagens um personagem usando uma peruca tipo do Tiririca tem a testa marcada com a faca, assim como aconteceu no Bastardos Inglórios, onde marcaram uma suástica na testa dos nazistas. Esses caras são marcados com uma letra L e um número 2. Pois bem, eles estão apavorados porque são analogias simples, analogias que qualquer um consegue entender e trabalham no imaginário das pessoas. E mais do que isso, é uma comunicação que vai naquilo que você que está aí do outro lado está de saco cheio dessas pessoas que tripudiam o tempo todo, te humilham, te ofendem, e você muitas vezes quer dar esse revide. E é por isso que a extrema-direita está tão receosa, porque ela sabe que o poder de mobilização das ideias de esquerda é muito maior que o das ideias de direita, porque o cidadão que defende a direita sabe lá no fundo que ele está defendendo quem o explora. Agora, no caso da esquerda, mas uma esquerda autêntica, não aquela que pede para você ficar esperando mais um pouco, não, esse daí está lutando para levar melhoria de qualidade de vida para você. Então, gente, vamos ficar de olho aí no Thiago Santinelli, ficar de olho aí nos próximos passos da extrema-direita, e que essa sirva de lição em termos de comunicação para o governo Lula, que é um governo excelente, que quer fazer muito pelo povo, mas precisa resolver a área de comunicação, sua área de cultura, sua área de educação e de meio ambiente, que são áreas essenciais para dar o alicerce à sociedade, mas estão devendo muito. E sem esquecer do inútil do direitos humanos, que tinha que ser trocado há muito tempo. Coloca o Suplicy no lugar dele, que eu tenho certeza que vai funcionar. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e não esquece de deixar seu like.